Pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para explicar agora a segunda classe gramatical, que é o adjetivo. Então, o que é o adjetivo, né? O adjetivo, ele se caracteriza, né, como uma palavra que modifica o sentido do substantivo. Ele modifica o substantivo por quê? Porque ele acompanha o substantivo, tá? Indicando uma qualidade, um estado ou uma condição. Então, qual é o exemplo que eu coloquei aqui para vocês? Menino bom, né? Ou bom menino. Se eu falar menino bom, eu tenho um sentido. Se eu falar bom menino, eu tenho outro sentido. Mas a questão é que os dois, né? A palavra bom está sendo, né? Tem a função do quê? De modificar o substantivo menino, dando uma qualidade. Por isso, ela é considerada, né, classificada como adjetivo, tá? O adjetivo ele pode vir tanto antes como depois. Foi o caso acima que eu expliquei do bom. Pode vir antes, bom menino, ou depois, menino bom no substantivo, tá? E ele pode ser formado por uma só palavra ou por duas ou mais. Por exemplo, vestido vermelho claro, né? Vermelho composto por uma só palavra e vermelho claro composta por duas palavras, no caso, né, separada por um hífen. Dentro do adjetivo, nós também temos nossas, né, classificações e as nossas flexões. Então, o gênero do adjetivo são divididos em dois grupos, né? Uniforme e biforme. Então, dentro do gênero sempre, né? A questão de feminino ou masculino, nós temos os uniformes e os biformes. Então, quais são os uniformes? Então, os adjetivos uniformes apresenta única forma para os dois gêneros. Então, lembra que eu expliquei dos substantivos que eles tinham o comum de dois? Né? Os adjetivos uniformes é como se fosse o comum de dois. Por quê? Porque ele não varia, né, em relação ao gênero. Se eu falo homem valente, eu não vou falar mulher valenta. Não existe, né? Por quê? Porque ele é um adjetivo uniforme. Serve para os dois. Não varia, não flexiona. Mas eu tenho o biforme, que ele apresenta as duas formas, para o masculino e para o feminino. Como assim biforme? Qual é a diferença dos dois? O uniforme ele não varia, ele vai ser para os dois, né? Tanto masculino quanto feminino. E o biforme, cada um tem uma forma, um para o masculino e a outra para o feminino. Então, no caso do biforme, nós temos menina má e menino mau, né? Então, a gente percebe que mudou o adjetivo em relação ao gênero, tá? Por quê, né, que tem essas duas peculiaridades na questão do adjetivo? Porque, por exemplo, vamos pegar o que seria o comum, né? Menino bonito, menina bonita. Essa é a regra geral, né? O adjetivo ele vai concordar com o substantivo. Só que dentro desses, né, o adjetivo eu tenho essas duas classificações, né, que fogem à regra, tá? Que são os uniformes e os biformes. Agora o número do adjetivo, né? Então, número, questão de plural. Regra geral, acrescenta-se o S para formar o plural do adjetivo. Então, menina bonita, meninas bonitas. Se o substantivo vai para o plural, o adjetivo acompanha também. Só que nós temos algumas exceções. Quais são essas exceções? Caso o adjetivo termine em R, S ou Z, acrescenta-se ES. Mesmo caso do substantivo, quando nós vimos, termina com R, S ou Z, vai para o plural ES. Então, anterior, anteriores, feroz, ferozes. Os adjetivos que terminam com il tônico no singular fazem o plural com a troca dessa terminação por is, enquanto os que terminam por il átono trocam o il por eis. Tá, o que é essa questão de novo do il tônico e do il átono? O il tônico
é a última sílaba forte, o il é pronunciado forte. E o il átono, ela é pronunciada mais fraca. Por exemplo, gentil, você não fala gentil, você fala gentil. Então, o il, né? O il, ele é tônico. Logo, eu vou fazer como o plural? Gentis. Fácil. Eu não falo facil, eu falo fácil. Então, o il, ele não é a sílaba tônica, ele é a átona, porque a tônica é o fá. Logo, qual que vai ser o plural do adjetivo fácil? Fáceis, tá? Então, a diferença também do il tônico e do il átono também se emprega, ao adjetivo, tá? Se o adjetivo no singular termina em al, el ou iu, troca-se o i por is, tá? Regras gerais, então. Os adjetivos terminados em ão fazem o plural, geralmente em ões. Por exemplo, beberrão, beberrões, tá? A questão do geral, então, por exemplo, terminou em al, geral, né? Qual que é o plural? Is, gerais. Terminou com al, com el, com ou e com u, faz a regrinha colocando o is, né? E o exemplo dos adjetivos terminados em ão, então, o ão vira ões, tá? Charlatão, charlatões, né? Então, eu vou fazer o plural com ões. Mas eu tenho exceção. Alemão não vira alemões, vira alemães, né? Então, eu tenho essa exceção do alemão. Nos adjetivos compostos, ou seja, formado por duas palavras, duas ou mais, só o último elemento varia. Por exemplo, cabelos, castanho claros ou castanho escuros, né? Então, quem vai para o plural é o claros, não é o castanho, tá? Como a gente pode perceber, né, castanho claros indica uma cor. Então, quando indica uma cor, o adjetivo composto ele não vai variar, tá? Mas, o que a gente percebe? Que castanho como que eu posso falar? Castanho claros foi para o plural claros, né? Porque ele é um adjetivo e castanho também é um adjetivo. Castanha não, castanho sim, tá? Então, por isso que aqui vocês falam assim, nossa, mas aqui tá falando que nenhum elemento, né? Não varia nenhum elemento, né? Se um deles for substantivo. A gente tá falando de adjetivo composto, tá? Mas lembrando que os adjetivos compostos, eles são formados não só por adjetivos, mas também por um substantivo, que vai fazer a vez de adjetivo e vai modificar um adjetivo, claro. Então, por exemplo, camisas verde alface. Por que eu não posso colocar o alface no plural? Porque alface é substantivo, apesar dela limitar a cor verde, né? Então, camisas verde alface, diferente do cabelos castanho claros, né? Porque claros aqui já é um adjetivo, tá? Gente, perdão pelos latidos dos cachorros, vocês sabem que eu tenho 10 cachorros aqui em casa, né? Então, é complicado. Mas já deu um jeito neles, já sossegaram. Bom, o grau do adjetivo, né? Então, grau comparativo, grau superlativo. O grau comparativo, sempre vamos comparar dois seres, dois grupos, duas equipes, só duas, tá? Não pode ser mais. Se passar de dois já não é mais comparativo e sim superlativo, certo? Então, a comparação, ela pode ser e ela é classificada como de igualdade, né? Ou seja, os dois são iguais, ela é tão bonita quanto ou como a irmã, as duas são iguais, tô comparando, mas comparando no sentido de serem iguais. De superioridade, ela é mais bonita do que, ou ela é mais bonita que a irmã, né? Então, eu tô comparando e tô falando que uma é mais bonita que a outra. E de inferioridade, ela é menos bonita que a irmã, ou do que a irmã, daí é opcional, né? A regra culta, a norma culta, ela já
ela já incorporou, ela já aceita a questão somente do que, né? Você colocar o que. Bonita que, não precisa mais do que. Mas se você quiser colocar também, não tem problema, certo? Esse é o grau comparativo. Então, comparativo, temos 3 vertentes, né? Igualdade, superioridade e inferioridade. E comparativo, sempre falando e afirmando que são comparações entre dois seres, dois grupos, tá? Mas sempre 2. Já o superlativo, né? O superlativo, ele eleva ao máximo uma qualidade e pode ser classificado como? Como assim eleva ao máximo uma qualidade? Porque você vai tirar uma qualidade, você vai dar uma qualidade para uma coisa de algum grupo. Por isso que eu falo que a comparação são 2. O superlativo é mais que 2. Se eu quiser comparar um cachorro, por exemplo, com outro cachorro, eu estou comparando. Se eu quiser fazer de um grupo de 3 ou 4 cachorros, tirar um para falar dele, aí já é o superlativo. Então, relacionado ao superlativo, nós temos o absoluto e o relativo, tá? O superlativo absoluto, ele pode ser classificado de 2 formas: o sintético e o analítico. O sintético, ele é formado só de uma palavra. Por exemplo, esta prova é fácil. Esta prova é facílima, tá? E eu tenho o analítico, que é formado por 2 palavras, geralmente por um advérbio que acompanha o adjetivo. Por exemplo, muito fácil, pouco fácil, né? Então, ele é analítico por quê? Formado por 2 palavras, e sintético porque é formado por uma palavra só, tá? Esse é o superlativo absoluto. E eu tenho o relativo. O que é o relativo? Ele pode ser tanto de superioridade quanto de inferioridade, tá? Qual é o de superioridade? Você vai colocar a palavrinha mais. Matéria mais fácil, por exemplo. Língua portuguesa é a matéria mais fácil da escola. Ou seja, de todas as matérias que você tem, que o currículo escolar tem, a língua portuguesa é a mais fácil, né? Então, ela é relativa porque ela tem uma relação com as outras. E desse grupo de matérias você tirou a língua portuguesa. E ele é um superlativo porque de um grupo de matérias você falou da língua portuguesa e você colocou o mais, indicando que ele é de superioridade, tá? E o de inferioridade construído com menos. Por exemplo, esta é a matéria menos fácil. Vamos pegar física, é a matéria menos fácil que eu já tive na minha vida. Então, de todas as matérias que você teve na sua vida, física foi a pior de todas, né? Então, para você não colocar a pior de todas, você pode muito bem substituir por um superlativo, um adjetivo superlativo relativo de inferioridade. Seria a física a matéria menos fácil que eu já aprendi na escola, por exemplo, tá? E nós temos a locução adjetiva, né? Então, grave um pouquinho esse nominho, porque locução a gente vai ver bastante. Tem locução adjetiva, locução pronominal, locução adverbial, tá? Então, a gente vai ver a locução bastante daqui pra frente. O que é locução, né? Ela é formada por 2 ou mais palavras que formam uma expressão. Locução é expressão, né? Então, locução adjetiva é uma expressão adjetiva. Locução adverbial, uma expressão que vira um advérbio. Tá? Geralmente são compostos por uma preposição, né? Lembra não, né? Nós vamos ver o que é preposição, e a preposição a gente vai falar que é o quê? São palavras que ligam 2 palavras, né? Palavras que ligam palavras e não ideias, porque seriam conjunções no caso. Então, composta por uma preposição e um substantivo. Então, por exemplo, aulas e você... e claro, você pode substituí-las, né? Por um adjetivo único. Como assim? Aulas de manhã. O de manhã é formado por uma preposição e por um substantivo, de manhã. Mas qual adjetivo que a gente pode substituir o de manhã? Matinal, né? Então, aulas matinais. Quando você pode fazer essa troca, a gente tem uma locução adjetiva, né? Mesmo sendo formado por uma preposição e um substantivo. Projeto de guerra. Qual a palavra
Qual adjetivo que vem de guerra? Bélico, né? Então, projeto bélico. Então, de guerra eu tenho uma locução também, formada por preposição de e por guerra, que é um substantivo, mas que eu posso transformá-la em um adjetivo. Secador de cabelo. Qual que é o adjetivo que eu tiro de cabelo? Capilar. Então, secador capilar. Então, o de cabelo, ele vai ser uma locução adjetiva, tá? Ele tem a função de adjetivo, mas ele é formado por uma preposição e um substantivo. Mas você pode fazer essa ponte também e trazê-lo para um adjetivo. Certo?